Então, povo divino do segundo ano do médio, tá? Aqui tá a apresentação de slides que eu falei pra vocês que eu ia passar sobre o desenvolvimento embrionário dos animais, tá? Provavelmente eu vou fazer uns quantos vídeos, porque esse conteúdo ele é bem longo e eu acho que é importante a gente ter essas explicações, porque como eu disse pra vocês, esse conteúdo é um dos mais chatinhos que vocês vão ver esse ano, tá? Então, vamos começar, tá? Na aula anterior, que foi a de terça-feira passada, que o Jonathan fez a gravação do áudio da minha explicação do conteúdo para vocês, nós vimos os tipos de reprodução, sexuada e assexuada, né? E como é que aconteceriam as reproduções sexuadas, que é com o uso dos gametas. Agora aqui a gente vai ter todo o desenvolvimento do embrião quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, tá? Então, o que diz aqui pra nós, ó? Que após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento embrionário. Então, no momento que tem a união do óvulo e do espermatozoide, a gente começa toda essa função do desenvolvimento. Como? A célula começa a sofrer mitose e a se desenvolver, tá? Então, de uma célula a gente tem 2, depois tem 4, depois tem 6 e assim vai se modificando. Ali embaixo diz assim, etapas da embriogênese e do zigoto. Então, a gente vai ter a segmentação, que é essa parte que a gente vai ver, óbvio que a gente vai ver melhor depois, mas é essa parte da divisão celular, a gastrulação, que é quando a gente tem uma quantidade bem grande de células já, e a organogênese, que é quando começa a formação dos órgãos propriamente ditos, tá, do indivíduo. E aqui embaixo diz que a segmentação compreende as divisões da célula ovo, do zigoto até a blástula, tá, que é o broto embrionário. Então, ó, a segmentação começa desde a união do óvulo e do espermatozoide até a formação do zigoto, num estado de blástula, que a gente vai ver mais assim o que é a blástula, tá? Então aqui, ó, tá mostrando pra nós que tem tipos de ovos e tipos de segmentação. Então, dependendo do animal, do ser vivo, eles vão ter um tipo de ovo, né, diferenciado, tá? O que é normal para todos, tá? É isso aqui, ó. Todos vão ter um polo animal e um polo vegetal. O que é o polo animal? É onde está o núcleo, onde está o DNA, tá? É onde vai se desenvolver o indivíduo. O que é o polo vegetal? O vitelo, tá? A parte onde vai ter o nutriente para o indivíduo crescer. Todos vão ter isso. Alguns vão ter um núcleo maior, um polo animal maior, alguns vão ter um polo vegetal maior, tá? E é isso a gente vai vendo agora, tá? Então, a segmentação ou clivagem são as primeiras divisões mitóticas, como eu falei pra vocês, tá? É no momento que o óvulo e o espermatozoide se juntam e começa toda aquela divisão da célula. Cada ovo é classificado de acordo com a quantidade do vitelo. Então, com a quantidade que a gente vai ter no polo vegetal, o ovo vai ter um nome, tá? Bioplasma é o plasma formado ao redor do núcleo, no polo animal, tá? Ou PA, que é polo animal, onde forma o indivíduo. Então, o bioplasma é isso aqui que a gente tem aqui, ó, amarelo, tá? Que tá na volta do núcleo. Opa, desculpa, gente. Que tá na volta do núcleo, tá? Deutoplasma, citoplasma nutritivo, polo vegetativo. Então, é o vitelo, tá? Então, é uma célula, e aí a gente vai ter o bioplasma, que é esse que tá na volta do núcleo, e o deutoplasma, que é esse que tá aqui no vitelo, tá?
Tipos de ovos, ó. Lembra que eu falei pra vocês que dependendo da quantidade de vitelo, o indivíduo, o ovo ia ser diferente, ia ter um nome? Então, o primeiro ovo que a gente vê aqui, ó, é o oligolécito, tá? O que acontece? O oligolécito, ele tem uma pequena quantidade de vitelo, o núcleo é bem no meio, tá vendo? Essa parte preta é o núcleo, de onde surge o indivíduo. Então, uma pequena quantidade de vitelo, o núcleo bem no meio, tá? Uniformemente distribuído, ó. O vitelo tá em todo, preenchendo todo o resto do ovo, tá? Onde é que a gente encontra? Equinodermos, anfíxos e alguns nos mamíferos placentários, tá? Os alécitos, ok? Então, esse ovo aqui a gente vai encontrar nos equinodermos, nos anfíxos e nos mamíferos placentários, os que possuem placenta, tá? Nós somos um mamífero placentário. Mesolécito. O mesolécito, o núcleo, ele tá mais indo em direção ao centro, ao polo, tá? Superior ali. E o vitelo, ele tá indo mais para o polo inferior. Então, a gente tá tendo uma formação do polo animal e do polo vegetal, tá? Então, aqui diz assim, ó, quantidade média, tá? É mediano, não é uniforme, tem um pouquinho mais. Concentrada no polo inferior, o polo vegetativo, tá? Os anfíbios têm este tipo de ovo, tá? Em que a gente começa a ver uma divisão de polo animal e polo vegetal, tá? Telolécito. Então, a gente tem um polo animal bem pequenininho, o DNA fica bem ali concentradinho, tá? E a gente tem um polo vegetal bem maior, uma quantidade de vitelo bem maior. Quando é que a gente encontra? Aves, peixes e répteis. Geralmente em indivíduos que colocam ovos, tá? Por quê? Porque essa parte do vitelo, que é a parte nutritiva do indivíduo, ela tem que ser maior, tá? Para conseguir manter o indivíduo e auxiliar no crescimento dele. Por isso que a gente tem essa maior concentração de vitelo, ok? Centrolécito, o núcleo tá no centro e o vitelo tá no centro. Vocês estão vendo que tem uma parte que tá em branco, assim, ó? É um citoplasma periférico. Ele não é, vitelo, ele não é nenhuma substância nutritiva, tá? E aí, aqui tá falando isso, tá? Ocupando o centro do ovo, citoplasma periférico, a gente vai encontrar nos artrópodes, tá? Então, olhem essa diferença. Não esqueçam, quando eu falo em polo vegetal e polo animal, o vegetal é o vitelo, onde tem os nutrientes, e o animal é onde tem o DNA do indivíduo que vai se transformar no ser, tá? Lembrem muito disso, porque uma vez eu perguntei numa prova o que era polo vegetal e polo animal, e teve gente que me respondeu, né, de outras turmas, óbvio, que o polo animal era de onde saía o pintinho e o polo vegetal de onde saía a plantinha. Não é isso. Polo animal é de onde tem o DNA, o núcleo por onde o indivíduo vai ser formado. E o polo vegetal é onde a gente tem os nutrientes para manter esse indivíduo, tá? Vou parar o vídeo, porque ele já tá ficando grande, e aí eu vou continuar no próximo, tá bem?